Senhoras e senhores, boa tarde. É uma honra para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná recepcioná-los para o evento Uma Pausa para falar da menopausa. Antes de iniciar este evento, solicitamos gentilmente que os aparelhos celulares permaneçam no modo do avião ou no modo silencioso. De acordo com o protocolo adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, farei minha autodescrição. Sou um homem de pele branca com 1,85 m de altura, cabelos e olhos castanhos. Tenho barba e uso óculos com armação na cor azul escuro. Estou vestindo terno cinza com camisa branca e gravata branca. Para a abertura oficial deste evento, convidamos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Sigor Roberto Benson. Boa tarde para todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria recepcioná-las todas aqui hoje. E seguindo o protocolo do Tribunal Regional Eleitoral, sou um homem branco, viu, aqui sempre temos o nosso protocolo, né? Sou um homem branco, eu uso óculos, tenho olhos claros, cabelos brancos, uso aqui um terno azul com gravata verde, camisa branca. Essa aqui é a nossa autodescrição. Doutora Fabiane Bosterman, seja muito bem-vinda aqui ao Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimentando aqui a nossa diretora, doutora Solange. Na sua pessoa, cumprimento todas as nossas servidores também, né? Nós temos servidores aqui também. Esse assunto aqui diz respeito principalmente às mulheres, mas à família, né? Eu acho que é interessante aqui, vi que a sua especialidade é médica da família. Bem, sem mais delongas, pedindo desculpa aqui, foi o primeiro evento com a reforma ali do nosso teatro. Então, esse foi o primeiro aqui para a gente fazer um teste aqui, desculpe pelo atraso, para como a gente agir aqui agora quando vamos ter uma série de eventos, como a gente vai fazer concomitante aqui os eventos com a sessão. Então, seja muito bem-vinda, muito bom tê-la aqui discutir esse assunto tão importante para todas as nossas servidoras e para as famílias. A doutora vai falar daqui? Não, mas eu vou Então, para ministrar a palestra, convidamos a doutora Fabiane Bosterman. A doutora Fabiane é médica, formada pela Faculdade Evangélica do Paraná. Fez residência médica em Medicina de Família e na comunidade do Hospital da Cruz Vermelha do Paraná. Pós-graduada em Receptoria em Medicina de Família e Comunidade, pós-graduada em Medicina do Exercício e do Esporte, atuação na saúde pública, concursada em Campo Largo, no Paraná, preceptora do internado de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e experiência na saúde suplementar. Atualmente atua na gestão da Unimed Paraná e como médica cooperada em consultório particular. Passo a palavra à doutora Fabiane Bosterman. Uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Acho que eu preciso primeiro me descrever, né? Pelo protocolo. Então, nunca fiz isso. Então, sou uma mulher de 34 anos, alta, loira, estou de camisa branca e calça creme, talvez. É isso? Então, tá bom. Então, vamos começar. Deixa eu passar aqui. Perfeito. Isto. Então, quem puder chegar mais pertinho, eu acho que vai ser mais produtivo para vocês conseguirem enxergar a tela. Primeiro de tudo, quero agradecer a presença de vocês. Estou muito feliz que temos casa cheia hoje, né? E mais o pessoal que está em casa e também assistindo, acompanhando. Tá? Sejam muito bem-vindos. Então, a ideia é conversar um pouquinho hoje sobre a menopausa, que é um assunto que, né, invariavelmente acomete a vida de todas as mulheres e impacta a vida de todas as famílias, porque faz parte da vida de todo mundo. Então, vamos falar um pouquinho da menopausa muito além do final da menstruação.
Então, como o slide institucional da Unimed, Unimed é composta por 337 cooperativas, a maior cooperativa médica do mundo, na verdade. São mais de 29 mil hospitais e clínicas. Dentro do sistema Unimed Nacional são 20 milhões de beneficiários. E no... Deixa eu me adaptar aqui. Dentro do Paraná, 1,8 milhões de beneficiários e somos em 23 cooperativas do Paraná com 11 mil médicos cooperados. Então, vamos falar um pouquinho de menopausa, né? Então, antes de falar da menopausa em si, eu quis trazer uma reflexão para a gente do que é a mulher aos 40 anos, né? Após os 40 anos. Antigamente, se a gente for olhar lá em 1940, a expectativa de vida da mulher era em torno de 48 anos. Então, passar dos 40 realmente já era uma fase final de vida. Se a gente for olhar hoje, o dado de 2022 do IBGE, a expectativa de vida da mulher é de 79 anos. E se a gente olhar mais longe ainda, olhar para as Blue Zones, que são áreas no mundo que têm a maior concentração de centenários, a gente vai entender que 40 anos talvez seja o primeiro terço da vida, né? E não a fase final. Então, isso muda muito a compreensão do que a menopausa representa hoje. Era muito diferente a menopausa há 100 anos atrás do que é a menopausa hoje, né? Então, inclusive, na forma de tratar, a gente tem que ter um olhar diferenciado, porque uma mulher que entra na menopausa está em vida produtiva, não reprodutiva mais, mas vida produtiva. Então, ela tem demandas diferentes do que a mulher tinha 100 anos atrás, e a gente precisa individualizar isso também, quando a gente pensa em como lidar com essa menopausa. Então, dentro da medicina de família, a gente estuda muito o ciclo de vida das famílias. E, lógico, cada família tem uma forma de iniciar e de se constituir, mas, de maneira geral, as famílias costumam seguir um ciclo. No primeiro momento, a pessoa está morando sozinha, morando com os pais, sai da casa dos pais habitualmente, às vezes vai morar sozinha, às vezes vai morar direto com um parceiro ou parceira, daí, possivelmente, se for a escolha da família ou se a vida escolher por ela, vai chegar o primeiro filho, eventualmente o segundo, o terceiro. Vai ter uma fase do ciclo de vida que a gente está lidando com filhos pequenos, tem uma fase que os filhos crescem, já está lidando com a adolescência, que é outro desafio muito grande. E chega um momento da vida que esses filhos saem de casa e a mulher tem que lidar com esse ninho vazio. Eventualmente, entra um momento da fase do ciclo da família que os pais começam a adoecer e muda o circuito de cuidado, em que os pais eram sempre a referência de cuidado e os filhos passam a cuidar dos pais. Há, eventualmente, chegada de netos e, eventualmente, a viuvez. E por que eu estou trazendo isso para vocês hoje? Porque uma mulher, depois dos 40 anos, pode estar vivendo literalmente qualquer uma dessas fases. Porque a forma como a gente vive mudou muito. É possível que ela esteja morando com os pais, é possível que ela esteja morando sozinha, é possível que ela tenha filhos pequenos, é possível que ela já esteja vivendo a viuvez, enfim, ela pode estar vivendo qualquer fase de vida. Mas o que tem em comum na mulher nessa fase é a mudança do corpo. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho. Antes de entrar na menopausa, eu queria já me desculpar, né? Eu acho muito... Eu, com 34 anos, vim falar de como vai ser depois dos 40, até um pouco grosseiro da minha parte. Então, nesse sentido, eu vim trago a fala de outras mulheres que viveram isso, que eu acho que isso vai tornar a experiência um pouquinho mais legítima. Então, o que é o climatério, né? A gente tem alguns conceitos que eu acho que é interessante vocês entenderem. Então, o climatério é aquela fase que começa a baguncinha. Então, ainda não veio a menopausa, mas já estão sentindo aquelas oscilações hormonais que é bem comum do período. E o climatério ele se estende. Então, veio bem a menopausa, que é a parada da menstruação, o climatério se estende. Então, é uma fase da vida da mulher que vai durar ali em torno dos 40 até os 65 anos, e por isso que eu começo falando a partir dos 40 anos, ainda que nem sempre a menopausa venha nessa data, né? Então, é um período de transição dessa fase que a gente é possível, é fértil, é possível de reproduzir, para a fase que a mulher deixa de ser fértil, daqui ao pós-menopausa. E eu acho que é importante enfatizar que é um processo natural, né? A gente tem uma tendência de olhar muito para a menopausa como uma doença, como uma fase de muitas perdas. Mas é uma fase natural da vida e a alternativa é a morte, né? Então, a gente tem que celebrar e viver a menopausa dentro do possível, né? Então, dentro desse processo de menopausa, vai reduzindo a função ovariana gradualmente, até o momento que os ovários param de produzir o estrogênio e a progesterona, e aí marca-se a menopausa.
E isso pode trazer mais ou menos sintomas e é muito individual. Tem mulher que passa por essa fase e vai bem, obrigada. Tem mulher que sofre muito. E isso depende muito de cada mulher, de cada indivíduo, de cada genética, de cada contexto no qual ela está inserida também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí é a menopausa mesmo, né? Então, o climatério é essa fase de transição. A menopausa é o momento que realmente a menstruação pausa. A rigor, pela literatura médica, 12 meses, 1 ano certinho sem menstruar. Aí a gente fala, retrospectivamente, realmente, você entrou na menopausa no passado, 12 meses atrás. Então, para critério técnico, 12 meses sem menstruar. É um fato que ocorre na maioria das mulheres entre os 45 e os 55 anos, podendo ser um pouco mais cedo, mas sempre que é antes dos 40, a gente considera uma menopausa precoce, e aí tem algumas implicações diferenciadas na forma como a gente vai olhar para essa mulher. Tá? Então, laboratorialmente, por exame de sangue, a gente consegue dosar o FSH. O FSH é um hormônio que a nossa hipófise produz para estimular o nosso ovário a produzir o estrogênio. Então, quando o estrogênio começa a cair, o corpo não tem o feedback do que está caindo, ele começa a aumentar o FSH para estimular esse ovário. Estimular, e aí vai chegar um ponto que, mesmo estimulando, não dá conta, porque a falência ovariana é a menopausa mesmo. Então, laboratorialmente, a gente pode dosar um exame de sangue, vai estar ali para cima de 30, 40, depende um pouquinho da referência, mas não é necessário, porque o diagnóstico é clínico, né? A menstruação parou, já está 1 ano, começam a aparecer os sintomas, mas é uma forma também de dosar. Acho que uma coisa interessante de pontuar é que toda mulher já nasce com a reserva ovariana. Então, lá quando você estava na barriga da tua mãe, você já tinha todos os óvulos que você reproduziu ao longo da vida. E olhando para isso, a gente não consegue produzir mais ao longo da vida, a gente tem um número contadinho de óvulos durante esse período. E a tendência da mulher é imaginar que, poxa, como tem um número contado de óvulos, se eu começar a minha menstruação mais cedo, então a menarca, a primeira menstruação da menina, vir mais cedo, em teoria a menopausa vem mais cedo. E isso é uma coisa que a literatura diz que não, né? Mesmo sendo um número contado, um número fixo, não existe uma correlação clínica entre o dia que eu comecei a menstruar e o dia que eu vou parar de menstruar. E às vezes a mulher tem essa tendência de imaginar, não, eu comecei cedo, então deve parar mais cedo, e fica nessa expectativa de idade, de quando que isso vai acontecer. Né? Então, nenhuma mulher consegue fazer novos folículos, é isso. E o que muda, né, no corpo da mulher? Então, eu vou trazer para vocês o que vai mudando no corpo da mulher dentro de alguns aspectos diferentes. Vai parecer um pouco triste agora, tá? Mas depois a gente melhora, a gente vai sair feliz daqui, tá bom? Eu juro para vocês. Então, o que muda, basicamente, vem tudo a partir dessa queda hormonal. Então, vai cair estrogênio, vai cair progesterona e vai cair testosterona também. Então, a mulher também tem testosterona, nos níveis muito menores do que do homem, mas ela também é importante dentro de vários processos do corpo. Tá? Com essa queda de estrogênio e progesterona, algumas mulheres podem experimentar os fogachos, os famosos calorões, que dá aquele suadeiro à noite, bastante desconfortáveis. Alteração no sono e no humor, então isso é muito importante porque impacta também nos fogachos. Muito comum o acúmulo de gordura abdominal, que causa bastante desconforto para a mulher. Com a queda do estrogênio, o estrogênio é o hormônio que vai lubrificar a região da vagina. Então vai ter um ressecamento vaginal também, e ao longo dos anos, das décadas de menopausa, vai ter um pouco de atrofia vaginal também. Redução de massa óssea, então a gente precisa de estrogênio para depositar cálcio no osso. Todo mundo vai ter um pico de massa óssea, homens e mulheres, em torno dos 30, 40 anos. Depois disso, a tendência da massa óssea é ir reduzindo. Na menopausa, a gente tem uma queda mais abrupta, porque a gente depende do estrogênio para depositar cálcio ali. Tá? Perda de massa muscular da mesma forma. Então, a gente, geralmente, a maior parte das mulheres, das pessoas em geral, vão ter um pico de massa magra, de massa muscular em torno dos 30, 40 anos, e a tendência é que ocorra um processo de sarcopenia, de perda dessa massa muscular. Só que isso a gente pode minimizar muito com a forma como a gente vive. Né? E pode ter fadiga e baixa energia por essa oscilação hormonal. Tipo uma TPM. Né? Quando a gente está na TPM, a gente está na fase onde os hormônios estão mais baixos. Então, para quem não viveu a menopausa ainda, talvez os sintomas de TPM reflitam um pouco do que é esse mal-estar que causa. Lógico que, de novo, isso é individual, cada mulher vai viver de uma forma.
falar um pouquinho mais dos fogachos, que são essas ondas de calor, que são os sintomas vasomotores pela literatura. Então, são esses episódios súbitos de calor, geralmente na parte superior ali do tronco, pescoço e cabeça. Pode vir com um suadeiro muito forte e pode vir com vertigem, tontura acompanhado. Vem do nada, dura segundos a minutos e some do nada e causa um desconforto terrível, porque você está esperando, está no momento tranquilo, ok. Agora está no meio do trabalho, da fila do mercado, ter que sofrer com isso incomoda bastante. Opa, voltei sem querer. Esses fogachos costumam surgir ali mais ou menos 1 ano depois da menopausa e, na média, duram de 4 a 10 anos. Mas a maioria das mulheres acaba... se acalma. A maioria das mulheres acaba desaparecendo ali em torno de 5 anos. Não, vai melhorar, eu juro, tá? E da onde vêm esses fogachos, né? Eu quis trazer um pouquinho da base fisiológica para vocês entenderem como que a gente vai pensar em tratamento para isso depois, né? Então, a gente tem no hipotálamo, aquela região laranjadinha ali da foto, é uma região do centro do cérebro que chama hipotálamo. Ali que fica o nosso centro regulador de temperatura. Então, com a queda do estrogênio, esse limiar térmico, ele desregula também, ele reduz. E aí, qualquer variação de temperatura corporal, o corpo entende como um superaquecimento. E aí ele faz uma resposta. Quando a gente está com muito calor, a gente faz vasodilatação periférica. Então, os vasinhos da pele, os periféricos, vão dilatar para a gente perder calor. Aí vem essa sudorese, vem esse fogacho. Então, é como se desse uma pane no sistema regulador do nosso termorregulador hipotalâmico. Tá? Outra base fisiológica para esses calorões são os desequilíbrios de neurotransmissores. Então, com a queda de estrogênio, pode baixar níveis de serotonina, dopamina e GABA, e isso vai dar uma maior sensibilidade para esses estressores térmicos e emocionais. E aí tem um ponto muito importante. O sono e o estresse impactam diretamente na intensidade e na frequência desses fogachos. Então, às vezes, a gente vai ter que trabalhar com fogacho com reposição hormonal. Às vezes, com outras estratégias. E, às vezes, lidando no estresse. Pode ser o melhor caminho e depende de cada mulher, né? Alteração adrenal. Então, a gente tem um outro eixo importante da parte neuroendócrina, que é o eixo hipotálamo, hipófise, pituitária, adrenal. Então, hipotálamo, aquela glândula ali da foto. Pituitária é uma glândulazinha, é a hipófise, que uma glândulazinha fica um pouquinho mais para baixo, menorzinha. E adrenal são glândulas que a gente tem em cima dos rins, as suprarrenais, que produzem o cortisol. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio nesse eixo por uma sobrecarga, pode levar a um cortisol alto, que é o comum do estresse, né, no nível inicial do estresse, pelo menos. Isso piora o sono, aumenta a ansiedade. E a instabilidade térmica também pode ser uma das causas aí. Outro ponto importante, que como base fisiológica para esse calorão, é a saúde intestinal. Então, todo o hormônio que a gente circula de estrogênio vai passar para o fígado vai vai metabolizar ele e vai liberar na bile, que secreta ali no intestino, e essa bile vai ser digerida, vai ser processada pela microbiota, pelas bactérias que a gente tem no intestino. E esse processo a gente chama de estroboloma. Se tem um desequilíbrio nisso, a gente pode ter um desequilíbrio na parte hormonal também, e isso interferir como base desses calorões, desses fogachos. E como que a gente vai melhorar os fogachos? De novo, é um caminho individual, né? A gente não tem uma resposta única para cada mulher. Mulheres completamente diferentes, geneticamente, de contexto, de modo de vida, não tem como a gente tratar do mesmo jeito. Eu vejo hoje uma tendência do mundo de querer a pílula dourada para tudo, né? A resposta que resolve todos os problemas. São pessoas únicas, né? A gente precisa de soluções únicas. Então, para algumas mulheres, a terapia de reposição hormonal pode ser uma alternativa muito interessante, desde que não tenha nenhuma contraindicação. E, efetivamente, é o que melhora o fogacho mais rápido, que tem a melhor taxa de resposta, porque está falando do hormônio que está faltando, né? Então, é a estratégia que mais resolve o fogacho. A alimentação pode ser uma estratégia, mas não é para todo mundo, a reposição hormonal, né? Tem mulheres que, infelizmente, não podem ou não querem também, né? Optam por escolhas individuais, até por uma filosofia de vida, entender que é um processo normal, que não precisa ser medicado, né? Então, alimentação, então, tentar priorizar vegetais, fibras, alimentos funcionais. Por que isso? Porque esses alimentos são ricos em fibras pré-bióticas, que são alimentos para bactérias boas do intestino, que tem essa questão do estroboloma e desse metabolismo dos hormônios ali. A atividade física regular, super importante, regula a temperatura
e principalmente o controle de estresse e qualidade do sono. Então, quem começou a treinar e não treinava percebe isso muito claramente. É a forma como a gente regula o estresse do dia a dia e é a forma como melhora a qualidade do sono, e isso impacta diretamente nos fogachos também. A gente tem como estratégia também alguns fitoterápicos, então algumas medicações à base de planta, que tem um nível de evidência legal, né? Destaco aí a Simicifuga racemosa, que é o trevo, a folha da mora branca, né? A folha da mora branca, dá para fazer na forma de chá, na forma de manipulação, então pode ajudar nos quadros mais leves, ali não dá para a gente esperar uma grande resposta para fogachos muito intensos. E o Trifolium pratense, que é o trevo vermelho, também é um fitoestrógeno mais suave, que ajuda também em sintomas mais leves. E a maca peruana também, como um adaptógeno, mas que também pode ser usado para ajudar na fadiga e alguns sintomas mais leves. Algumas mulheres podem se beneficiar de um suporte nutricional mais individualizado. Eventualmente, temos alguns estudos com magnésio, com complexo B, com vitamina D e com ômega, que podem trazer benefício nessa fase, podem ajudar no fogacho também. Técnicas de relaxamento, sono, né? Aí, eventualmente, o uso de melatonina, se tem um distúrbio de sono muito importante, pode ajudar muito também. Tá? Mas é importante falar de higiene do sono, que eu acho que talvez seja uma questão que, depois que a gente sai da infância, o sono já não é mais a mesma coisa, né? Na menopausa acaba piorando um pouquinho mais. Então, mais preocupação, mais estresse. Mas um cuidado que eu acho que é muito importante em higiene do sono hoje é em relação ao uso de telas. A gente tem muito costume de usar as telas ali no período noturno, até de forma recreativa, às vezes por trabalho, por questões de, enfim, N questões. Mas o uso de telas, celular, tablet, televisão, qualquer tipo de tela, produz luz azul, inibe a nossa produção natural de melatonina e interfere na qualidade do sono. Além de ser mais estimulante, né? Então a gente fica mais com a cabeça lá na frente, mais acelerado. E hoje eu vejo que, no consultório, eu sempre pergunto sobre hobbies para as pessoas e boa parte me responde, é Netflix, assistir seriado. Mas, poxa, não é fisiológico, né? Se a gente for olhar que a gente é um bicho, a gente é um animal que vivia até séculos atrás sem luz elétrica, a partir do momento que o sol se põe, a gente não tem que estar exposto à luz muito forte, né? Isso vai interferir na nossa qualidade de sono e no nosso eixo no ciclo circadiano e no eixo HPA, que a gente tinha falado há pouco. E o humor, né? Então, o humor também muda muito com o período da menopausa, pode mudar, né? Isso, de novo, vai de cada mulher. Mas essa queda dos hormônios femininos vai interferir com a nossa produção, liberação normal de neurotransmissores, e perde a nossa harmonia aí do sistema nervoso central. Então, pode levar a irritabilidade, instabilidade emocional, choro descontrolado, depressão, distúrbio de ansiedade. A depressão e a ansiedade não são causadas pela menopausa, mas elas podem ser pioradas em quem já tem essa base, já lida com isso, e nessa fase pode ser que dê algum descontrole pelo esse desequilíbrio emocional. Perda de memória, insônia, tudo isso pode acontecer nessa fase por essas oscilações hormonais. E aí eu começo a trazer um pouquinho do contraponto que eu quero trazer para vocês muito forte. Assim, quando eu fui montar uma fala sobre menopausa, na literatura científica é só perdas, né? A gente não existe ganho. Eu precisei vasculhar para entender, achar alguma coisa legal para vocês, para trazer o lado positivo disso tudo. E o que acontece muito nessa fase ali entre 40 e 50 anos é a mudança, experimentam mudanças dos conceitos que tem de si mesmas. Então é um momento que coincide que a mulher está numa fase que muda o corpo, que muda a aparência, mexe com a autoestima, e talvez mudando de fase profissional, né? E vendo no mercado amigas com a mesma idade tendo dificuldade de encontrar emprego. E a gente dá o nosso valor muito pelo que a gente produz, infelizmente, ou felizmente, não sei. É uma coisa humana, né? E aí essa fase, isso acaba piorando muitas questões de humor nessa fase, que a mulher já está lidando com perdas do que ela considerava importante até então, da juventude, da beleza, muda o corpo, e aí lida com tudo isso, né? Dentro dos recursos, né, para o humor, então a terapia acho que é o principal recurso, porque é uma fase que a gente tem que lidar com a aceitação de que a vida está mudando, assim como é a chegada do primeiro filho, que a gente tem que aceitar que a vida mudou, né? A gente tenta lutar contra e tem dificuldade. Essa fase da menopausa também a gente tem que entender que a vida está mudando e se reconhecer nesse novo papel e criar um novo papel para você, né? A tua figura de mulher nessa fase. Então, a terapia é super importante, a atividade física ajuda demais com o humor,
A espiritualidade pode ser um recurso importante, não só através da religiosidade, se não for a tua fé, mas através de meditação, através de filosofia, através de outras formas de espiritualidade, contato com a natureza. Opa, voltei. Outro ponto importante, os pontos de apoio, né? Conversar, gente. A gente é ser que veio para falar, ainda mais mulher, né? Então, a troca, grupo de amigas que estão vivendo a mesma fase, isso é super importante. A gente se sente incluída e vê que não está ficando louca sozinha, que tem mais gente passando pelo mesmo momento e que é um momento natural, né? Essa troca é super importante. Eventualmente, a gente vai precisar abrir mão de algumas medicações para ajudar com o humor também, né? E dentro de fitoterápicos, que a gente tem um nível de evidência bem legal, é o Hipérico perforatum, que é a erva de São João. Tem também na forma de chá. Tem o nível 2 de evidência, que é um nível bom de evidência para depressão e para sintomas vasomotores. E, eventualmente, alguma medicação, né? Antidepressiva, ansiolítica, se for necessário. O que muda, então, na menopausa no sono, né? Então, tanto os suores noturnos, os fogachos, podem piorar o sono, quanto o sono pode piorar os fogachos. Então, muitas vezes, o sono está prejudicado por isso, né? E as questões de humor interferem na qualidade de sono também, né? Então, de novo, a higiene do sono, muito importante. A higiene do sono, para além do que a gente já falou das telas, mas às vezes a gente precisa dar uma conferida na vida, ali na parte do sono. Como é que está o ambiente desse sono? Está legal o colchão, está legal a temperatura, a luminosidade? Dá uma revisada no teu ambiente de dormir, dá uma revisada nos horários. Então, quando está com dificuldade de sono, tem que ser igual ao bebê, a hora de dormir, a hora de acordar. Final de semana não dá para fazer aquelas loucuras de dormir em horários muito diferentes, porque o nosso corpo é hormonal. Nosso corpo ele tem um sistema neuroendócrino. Se cada dia da semana você dorme num dia diferente, ou final de semana dorme num horário muito diferente, causa um jet lag. E aí fica difícil da gente adaptar. Então, rotina para o sono acaba sendo bem importante. A aromaterapia pode ajudar, né? Cuidado com o álcool. Então, o álcool até... Inicialmente, as pessoas sentem que melhora a qualidade do sono porque dorme mais rápido, mas o sono fica mais leve, e não afunda da mesma forma, não tem a mesma qualidade de sono. Cuidado com as cafeínas, então muita gente entra no ciclo vicioso de dormir mal e aí abusa de cafeína ao longo do dia, e aí vai piorando a qualidade do sono. A cafeína é uma coisa muito individual, né? E isso é genético. Tem gente que metaboliza a cafeína em 2 horas, tem gente que leva 14. Então, você tem que entender quem é você nessa história. Se você pode tomar um cafezinho à tarde ou se para você não funciona, né? Isso é individual e é genético. A pele, tá? Gente, vai ficar triste agora. Então, a pele muda muito com os níveis hormonais, tá? Mas isso acontece com os homens também, tá? É da vida, é do ciclo de vida, não tem jeito. Mas com a menopausa cai colágeno, cai elastina, aumenta a flacidez, perde tônus, principalmente de face e pescoço. A pele vai ficando mais oleosa, vai sujeita a acne, os pelinhos grossos ali, tá? Cabelos e unhas vão ficando mais finos, mais quebradiços. E essa velocidade de como que a pele vai evoluir depende muito de como você vive, né? Então, poluição, fumo, álcool, má nutrição. Nutrição também falando em micronutrientes. Às vezes você come bem, mas não tem o intestino que consegue absorver o que você está comendo e você está desnutrido, né? Não é o que a gente come, mas é o que a gente absorve, né? Infecções, exposição solar, então um cuidado super importante. Genética, né? Não adianta. Tem gente que vai chegar aos 50 anos sem nenhum botox perfeito. Tem gente que vai, com 30 anos, vai ter que começar o botox. Então, é de cada um, né? Hormônios, metabolismo de cada um, é individual, né? Mas o que pode ajudar nessa fase? O filtro solar, lógico, básico, né? Pelo menos 30 fator de proteção solar e repetidas vezes ao longo do dia. Não adianta passar uma vez no dia e achar que está tudo certo. O sol é o principal envelhecedor da pele, né? Então, com bastante cuidado com o filtro. Cigarro, atividade física, proteína, gente. Colágeno é proteína. A gente precisa de um consumo legal de proteína para manter a pele bem, né? Então, consumo legal de proteína, o que é? Estamos falando para manter 0,8 gramas por quilo de peso. Olhando para fisiculturista que quer buscar hipertrofia muscular, estamos falando em 2 gramas por quilo de peso. Então, uma mulher de 70 quilos, a gente está falando aí em 70, 80, pelo menos 80 gramas de proteína por dia. Um ovo tem 6 gramas. Então, lógico, tem proteína até no arroz, né, que é carboidrato, que é amido puro. Mas a gente tem que, às vezes, dar uma olhadinha e ver, pô, será que eu estou consumindo legal proteína? Até porque esse processo de sarcopenia vai depender do nosso consumo de proteína também, não só a pele. Então, às vezes, uma estratégia bem simples, nutricionistas que não me ouçam, mas
tirar uma foto no chat GPT do teu prato, me calcule proteína nesse prato. Faz isso 24 horas. Aí você consegue fazer uma conta e, não, tá legal, meu consumo de... Não, putz, preciso caprichar mais na proteína. Enfim, é uma estratégia simples que, de repente, dá para a gente dar uma olhadinha. Tá? Procedimentos dermatológicos também, né? Aí tem, né, um mundo de coisas, né? Laser, enfim. E banhos muito quentes, né, também. Um banho muito quente pode interferir, né, em relação à oleosidade da pele, faz a pele mais ressecada, desidrata mais, e a hidratação vem não só de creme, mas também de água, né? A gente precisa de um bom consumo de água ao longo do dia. Como é que fica a parte sexual, né? Tanto de órgãos sexuais quanto de libido, né? Em termos de órgãos, é claro para todo mundo, né? Começa aquela baguncinha da menstruação. Para algumas mulheres talvez não seja tão claro, mas não necessariamente a menstruação vai parar nesse dia e não vai vir. É possível que aumente muito o fluxo, fala o que está acontecendo, ou que comece a baixar, intervalar mais. Isso varia muito de mulher para mulher. Tá? Então, não necessariamente vai parar e deu 12 meses, pronto. Às vezes fica 4, 5 meses sem vir, aí vem a menstruação. Daí você fala, onde eu estou ou não estou na menopausa? Então, esse final ele é bastante confuso. É uma irregularidade menstrual, não necessariamente uma parada de menstruação abrupta. Vai de cada mulher. Tá? Com a queda do estrogênio, vai tendo mais atrofia vaginal, pode ter mais coceira ali na região, porque está mais ressecado, pode ter mais ressecamento, e pode favorecer infecções geniturinárias por conta disso. Então, mexeu com a hidratação, mexe com a microbiota, com o padrão normal de bactéria, e às vezes isso abre espaço para uma cândida, para tricomonas, para bactérias normais da flora a aparecerem com mais frequência. Pode ter questões urinárias de dificuldade para esvaziar a bexiga, dor e urgência miccional, pode ter perda de urina, isso depende muito de cada mulher e de paridade também, quanto já pariu ou não pariu, né? Infecções urinárias e ginecológicas acabam sendo um pouco mais recorrentes, porque muda a hidratação ali da região e favorece bactérias estarem ali perto. E aí, por consequência disso, algumas vezes a libido pode estar prejudicada, mas a libido da mulher é muito mais complicada do que só hormônio, né, gente? Vamos ser sinceros. A libido da mulher ela vai depender de autoimagem, de estar bem no relacionamento, se você está feliz nesse relacionamento, se você está se sentindo bonita, e se sentir bonita vai muito além de estar bonita, é se sentir mesmo, e a libido interfere muito isso, né? E o que acontece muito é que a menopausa vem nesse momento que a mulher experimenta essas mudanças de aparência, mudança física. E daí começa a trazer a fala de uma autora que eu vou mostrar daqui a pouco, mas ela coloca que as mulheres que aceitam e mantêm uma perspectiva positiva dos seus corpos têm um senso maior de autoestima, e podem estar vivendo o auge da vida sexual nesse momento, porque elas conhecem o próprio corpo, elas sabem o que elas gostam, elas não estão aprendendo nada. Então, pode ser que seja o auge da tua vida sexual também, né? Isso vai depender muito de cada mulher. Então, recursos aí para ajudar nessa fase. Para o ressecamento, os lubrificantes, tá? De preferência com base de água. Lubrificante com base de vaselina pode piorar, favorecer as infecções ali na região. Gel de estrogênio tópico ali na região também pode ajudar muito, ajuda muito. Tibolona é uma forma de reposição hormonal. E abordar práticas sexuais, né? Então, vejo, olhando para o sexo muito além da penetração, né? Então, trabalhar com técnicas de outras práticas sexuais que chamam de preliminares. Preliminar é tirar o gato da cama e fechar a porta, né? Mas o que chamam de preliminares, às vezes a gente precisa investir muito mais nisso, porque demora um pouco mais para estar excitada, para estar a um ponto de ter a relação. Então, investir em abordar práticas sexuais mesmo, né? Entender um pouquinho mais se realmente a prática faz sentido, se tem prazer. Porque às vezes é isso, a falta de libido, é porque não sente prazer, é que realmente não tem graça, vira uma obrigação, né? Então, trabalhar outras práticas sexuais podem ajudar muito também. E, eventualmente, a testosterona pode ser, o gel de testosterona pode ajudar bastante na libido, se a causa realmente for hormonal, né? Porque, às vezes, a causa tem muitas outras coisas no contexto. E aí começa a trazer um contraponto para vocês, tá? Agora vai melhorar um pouquinho, juro. Então, eu trago esse livro muito legal da Andrea Franco. Ela escreveu 40 Sim e Daí. Nesse livro, ela entrevista muitas mulheres que estão vivendo essa fase, e aí eu começo a trazer um pouco da voz dessas mulheres também, que já estão vivendo com isso. E aí ela coloca uma frase, um trecho que eu achei bem interessante, vou ler para vocês. Então, há uma pesquisa em que diz que a mulher nessa fase está disposta a deixar bem claro do que gosta no relacionamento. Uma das minhas entrevistadas disse que
A mulher de 40 mais é mais sexy, mais voraz e funciona melhor na cama porque sabe o que fazer com o corpo. Se a saúde física e emocional estiverem em dia, a mulher de 40 estará vivendo a plenitude da sua sexualidade, especialmente se estiver realizada profissionalmente, tiver desenvolvido uma relação de intimidade, cumplicidade e confiança com seu companheiro ou companheira, acrescento aqui. E aí o corpo, né? O que muda com o corpo? Então, diminuição do tamanho das mamas, aumento de flacidez, coisa que a gente conhece, né? Maior distribuição de gordura, muda a distribuição de gordura, mais na região abdominal, como a gente tinha falado. Redução de massa magra, com diminuição de força, de mobilidade. E isso acontece nos homens também, né? É relacionado ao envelhecimento não saudável, né? Dá para a gente reverter, dá para a gente minimizar muito isso, né? Não que a gente consiga reverter o envelhecimento, mas a gente consegue envelhecer muito bem, né? Ou envelhecer muito mal também. E aí pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, e a doença coronariana é a principal causa de morte na mulher depois da menopausa. Então a gente começa a olhar com muito mais cuidado para a mulher em relação à parte cardiovascular. Infarto, AVC, essa parte. E o que a gente pode ter de recurso nessa fase, né? Então, comer bem, né? Cuidado muito com, eu falei da proteína, mas com a ingesta de cálcio também, né? A ingesta alimentar, a suplementação de cálcio, tem algumas controvérsias, mas a ingesta alimentar de cálcio é super importante. E aí coincide com uma fase que boa parte da população já tem intolerância à lactose, e a gente associa muito o cálcio com a lactose. Aí quis trazer alguns contrapontos nesse sentido. Então, um iogurte... cortou ali um pouquinho a imagem, mas um iogurte desnatado tem 200 miligramas. Eu não... Deixa eu pegar ali. A castanha do Pará, por exemplo, 100 gramas de castanha do Pará tem 175 miligramas. Então, acaba tendo praticamente a mesma quantidade de cálcio. Então, gergelim, as sementes geralmente são muito ricas em cálcio. Então, a gente pode colocar isso. E é super fácil de colocar na alimentação. Põe no ovo, chia no ovo do café da manhã, né? É uma linhaça no ovo mexido de manhã. Então, é uma forma da gente colocar o cálcio na dieta, não necessariamente através do leite, né? Outra parte importante, né? Não adianta a gente consumir proteína e não pôr atividade física, né? E nessa idade é especialmente importante a atividade física resistida, então trabalhar com força muscular para ganho de massa. Não tem como a gente ganhar músculo se a gente não tiver proteína para formar esse músculo e se a gente não tiver o estímulo para ele. Então, a atividade física resistida é super importante para todo mundo, mas nessa idade especialmente mais. E atividade física com algum impacto. Por que isso? A cada 2 anos, o nosso osso se refaz. Todo o osso ele é refeito no nosso corpo. E o estímulo principal para depositar cálcio nesse osso é o impacto. Então, faz microlesões ósseas, um salto, uma atividade que tem algum pouquinho de impacto, a gente consegue fazer microlesões e o cálcio deposita. Então, para a massa óssea, para prevenir a osteoporose lá na frente, muito importante a atividade física com impacto. E atividades físicas funcionais, porque a gente quer chegar aos 80 anos conseguindo colocar a mala no bagageiro do avião, subir ladeira na Itália. A gente não quer chegar mal. Então, precisa trabalhar exercícios funcionais. Questão de equilíbrio. Porque a osteoporose ela é perigosa pelo cálcio? Sim, mas só colocar cálcio não adianta se você não tiver uma estrutura muscular que te previna uma queda. A gente tem que prevenir muito mais a queda, porque o que fratura é a queda, não é a osteoporose. Então, a gente precisa muito cuidar dessa funcionalidade, da agilidade, conseguir levantar da cama, conseguir ter mais força, né? Isso é super importante. Cigarro também interfere muito na questão corporal. Álcool, né, é um outro ponto muito importante. Então, não existe dose saudável de álcool, né, ao contrário do que se dizia um tempo atrás, que uma taça de vinho ao dia era uma coisa saudável. Não, né, isso vem de um viés do resveratrol, que é uma substância química que tem no vinho tinto principalmente, que é um potente antioxidante, mas a absorção disso por via oral é baixíssima e o que tem no vinho é muito pouco, né? Então, não existe dose saudável de álcool, a gente tem que escolher os momentos, né? Então, escolham com sabedoria os momentos para consumir álcool, mas não seja na rotina. E aí, quis trazer esse vídeo, não sei se vai rodar. Se eu clicar, acho que não roda, né? Você consegue dar o play no vídeo, por gentileza? Enquanto ele fez. Primeiro dia na academia. 80 anos.
81 anos, 45 dias. Atividade física é inegociável. É inegociável. Se você quer viver bem, se quer viver bastante, é inegociável. Ah, eu esqueci de comentar da foto dessa maravilhosa. Essa é a Joan. Ela começou a fazer atividade física aos 71 anos. Olha ela aos 76. Não dá para ganhar massa magra depois da menopausa. Não dá para recuperar. Dá. Então tem como, gente. É mais para inspirar vocês, se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram dela. Ela é maravilhosa, é uma americana. Train with Joanne, o nome do Instagram. Ah, eu já não sei. Não conheço por trás. Né? Na internet nunca tem nada, né? Nas redes sociais, tudo velado. Né? E aí vamos falar da reposição hormonal, né? Já que estamos falando de hormônio. Então a gente tem algumas contraindicações que são bastante rígidas na literatura. Então algumas mulheres realmente não podem se beneficiar da reposição hormonal. E algumas que são relativas, e a gente precisa discutir caso a caso dentro de consultório e decidir se vale o risco, se não vale, se o benefício supera o risco ou não. Isso a mulher tem que estar... É muito mais a decisão da mulher informada do que do médico em si. Né? Então, de maneira geral, câncer de mama, câncer de endométrio atual ou prévio, a gente contraindica reposição hormonal. Tem alguns detalhamentos nisso? Tem. Tem cânceres que são mais sensíveis ao estrogênio, tem cânceres que são menos sensíveis, mas, de maneira geral, não vale o risco, né, da gente repor hormônios para uma mulher que já tem esse histórico. Tá? Um sangramento vaginal não investigado. Então, a gente precisa primeiro investigar bem esse sangramento, entender de onde vem, antes de pensar em colocar mais hormônio ali. Né? Porque sangramento pode ser um câncer de endométrio, pode ser alguma coisa mais grave. Histórico de embolia pulmonar, de trombose venosa profunda também. Então, quem já teve isso está contraindicado a reposição hormonal, a menos que seja alguma causa reversível muito bem documentada e muito clara. Né? Doença arterial coronariana ou cerebrovascular, então infarto ou AVC recente, tá? Ativo ou recente. Doença hepática grave, então a hepatite ativa, cirrose descompensada, e a porfiria cutânea, que é uma doença do metabolismo. É menos comum. E aí a gente tem algumas reposições relativas. Tá? Então a gente precisa de um cuidado e entender se realmente vale a pena ou não. Então, mulher que tem mioma uterino sintomático, isso é muito contraditório. Tá? Então depende muito de tem que avaliar a história individual. Uma endometriose ativa, então você vai colocar hormônio, você vai ativar uma endometriose que talvez estivesse calada, então tem que entender se vale a pena ou não. Né? Mastopatia proliferativa com atipia, então uma lesão de mama com riscos de ser um câncer, então a gente precisa acompanhar mais de perto. Uma história familiar importante de câncer. Minha mãe teve câncer, minha irmã teve câncer de mama. Putz, vale a pena? Né? Aí a gente tem que entender se realmente vale a pena. História de trombofilia hereditária ou adquirida. Uma hipertensão não controlada. Triglicerídeos muito graves. E a doença biliar também. São contraindicações que a gente precisa entender um pouquinho melhor. Mas a reposição hormonal é um caminho individual. Eu amo essa mulher, ela é maravilhosa. Né? Então é importante a gente entender qual que é a história clínica, como que é o estilo de vida dessa mulher, como que ela está comendo, como que está o intestino dessa mulher, como que está o nível de estresse, que fase que ela está da vida, como que ela está dormindo. Então a gente precisa regular, acertar a base primeiro, para ver o que sobra, o que realmente é hormonal. Né? A gente precisa entender, organizar a casa, e aí entender se cabe mesmo a reposição hormonal ou não. Tá? E o objetivo da reposição hormonal é restaurar esse equilíbrio. Né? E pode melhorar muito a qualidade de vida para algumas mulheres. Tem mulheres que não sentem tanta diferença, mas a maioria responde muito bem. Tá? E a meta é melhorar a qualidade de vida e não corrigir exame. Tá? Então, é um momento que a gente não está preocupado com o exame, está preocupado com a resposta que vai ter a terapia. A gente tem diferentes tipos de hormônio, diferentes doses, diferentes formas de aplicar, a gente precisa individualizar isso. Pode ser na forma oral, que acaba sendo menos usada hoje. Pode ser transdérmico, ali por adesivo, por gel, até injetável, transvaginal, tem várias formas de avaliar. A gente precisa entender também a questão nutricional dessa mulher, se tem alguma deficiência de micronutriente que pode estar interferindo com sintomas, não necessariamente seja a causa disso. Às vezes a gente regulando essa parte consegue ter uma resposta melhor. E tem que avaliar qual que é a via de detoxificação hepática dessa mulher. Então, como é que está a questão hepática, para entender se cabe mesmo a reposição hormonal. E risco cardiovascular. Então, essa questão do risco cardiovascular ela é um pouco controversa, no sentido de que, se for uma reposição hormonal bem indicada, ela reduz o risco cardiovascular ao longo do tempo.
Mas se ela estiver num momento que a mulher já tem um histórico cardiovascular importante, ela pode aumentar risco. Então, a gente tem que olhar e entender quem é essa mulher. E aí, né, os benefícios variam muito, são imensos, né? Alivia sintomas da menopausa, os fogachos principalmente respondem muito bem com hormônio. Insônia, libido, humor, vitalidade. Tem a questão da proteção óssea, né? Então, como eu te falei no começo, o estrogênio caiu, tem dificuldade de depositar cálcio ali no osso. Então, algumas mulheres que têm um risco muito aumentado para osteoporose, às vezes está indicado a reposição hormonal para proteger essa massa óssea dela. Tá? Então, tem que melhorar a composição corporal, a saúde cognitiva, enfim. E aí tem que monitorar alguns riscos, né? Então, alguns riscos de câncer que é hormônio dependente, então a gente vai precisar ficar de olho nas rotinas de câncer ginecológico, de rastreio para câncer ginecológico. Tem que acompanhar alguns exames laboratoriais, aí é muito individualizado. E aí vamos falar dos ganhos da menopausa agora, finalmente. Tá? Então, o que ela é muito unânime de trazer no livro, ali a autora Andrea Franco, ela traz muito que o grande benefício é a maturidade emocional, porque a gente atinge nessa fase. Então, é uma fase natural da vida da mulher, que tem muita oportunidade de crescimento e de reavaliação. É um momento de olhar e rever as prioridades da vida. Né? A mulher que fica muito apegada nas perdas, ela vai sofrer muito com essa fase. Mas é um momento que pode ser libertador, que você pode reconsiderar toda a tua vida, as opções que você já fez, o que você quer para o teu futuro, sob um prisma novo. Uma liberdade nova de que você não... A mulher nessa fase geralmente já está bem estabelecida, não tem que ficar dando conta, diferente de uma mulher de 15 anos, que é imatura, que tem essa dificuldade. Então, a grande vantagem dessa fase é a maturidade emocional. Né? Então, eu vou trazer algumas frases dela que eu achei muito legais. Então, a chegada da maturidade pode ser o início de uma fase libertadora. O importante é adquirir conhecimento e equilíbrio emocional para saber tirar proveito, o que o momento tem de melhor. Então, algumas mulheres se sentem muito melhor do que aos 30 e até do que aos 20. E todas são unânimes quanto ao fato de que o melhor em ter 40 anos é a maturidade. Há uma autoestima grande, ela sabe o que quer, do que é capaz e já sabe quem ela é. Né? Então, a menina na fase mais jovem ainda está perdida, né? Sabendo quem ela é, o que ela quer profissionalmente. Geralmente, nessa etapa que coincide com a fase da menopausa, é o momento que a mulher já está mais estabelecida na vida, né? Já tem mais direcionamento. E aí tem um aspecto cultural muito importante na experiência de envelhecer. Né? A mulher, a posição de mulher mais velha, ela é muito mais desqualificada socialmente do que a do homem. O homem envelhece e fica charmoso, a mulher fica velha. Né? Então existe uma questão cultural muito forte nisso. Em outras culturas, especialmente nas culturas orientais, conforme a mulher vai ficando mais velha, ela vai galgando poder dentro da escala social, ela vira uma referência. E ela vira uma referência que as pessoas pedirem conselho. E isso vai acontecendo nos outros locais. No Brasil, nem tanto. Né? E nesses locais, essa passagem da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva não é tão sentida pelas mulheres, de maneira que não tem nenhum nome. Não existe nome menopausa, porque não é uma questão. É só uma fase natural. Então, é muito cultural a forma como a gente olha para isso. Eles fizeram um estudo nas Filipinas que eu achei bem interessante. É um estudo antigo, mas eu achei interessante. Eu tive que buscar coisa antiga, porque não tem nada bom de literatura, gente. Eu não queria que vocês saíssem tristes. Então, nas Filipinas, além das mulheres da meia-idade não terem nenhum sintoma físico ou psíquico relacionado à parada da menstruação, não tem o termo linguístico, e aí eles fizeram um índice menopáusico lá, que eles colocaram vários sintomas, onda de calor, parestesia, que é formigamento, insônia, nervosismo, e lá é 0. As mulheres não têm sintomas, porque a cultura permite elas viver isso de uma forma diferente, de uma forma muito mais positiva. A nossa cultura, ela valoriza muito a juventude, a beleza, e a pessoa vai envelhecendo e vai sendo descartada na nossa cultura. Então, é muito mais fácil você passar pela menopausa nas Filipinas do que no Brasil. As sociedades, então, ocidentais, as queixas que as mulheres se encontram nesse momento da menopausa são maiores do que nas orientais. E eles valorizam muito a experiência de vida de homens e mulheres idosos que passam a contribuir para a formação dos mais jovens. Eles não são descartados, eles viram autoridades. É diferente, né? E é valorizada a sabedoria do idoso. E aí queria buscar uma imagem de uma mulher filipina, e olha onde eu cheguei, gente. Capa da Vogue, 106 anos, tatuadora, maravilhosa, né? Pensa, capa da Vogue, olha o que isso representa culturalmente, né?
Que a Vogue é aquela coisa da mulher jovem, magra, com alta costura. E trazer essa é muito legal. Você vê como é uma Vogue de lá, né? Mas você vê como é interessante essa questão cultural, né? Como é valorizado, é muito diferente daqui, né? E aí no Brasil, né, a gente tem uma sociedade com valores pós-modernidade ocidental. Essa frase, gente, é de 2001, de um artigo de psicologia que eu achei, mas eu achei que reflete tanto o momento atual. Então, mudanças rápidas de conhecimento, pelo questionamento de valores, pelo fenômeno da globalização, pela confiança nos sistemas abstratos, pela obsolescência e descartabilidade de objetos, pessoas e relações, com um certo menosprezo pelo valor da vida. Acho que é muito o que a gente está vivendo hoje, né? A gente faz parte de uma cultura que vai valorizar esse consumo desenfreado de bens e até de relações. E o bem maior na nossa sociedade é a produção, né? Então, quem deixa de produzir, deixa de existir. Lógico, não tem tanto a ver com a menopausa, mas é o contexto do momento que a mulher está vivendo. Muitas vezes essa mulher pode estar pensando em se aposentar, pode estar pensando em assumir novos papéis, ou os filhos cresceram. E essa mulher deixa de ser necessária para esse sistema de filhos. E isso, às vezes, traz uma sensação de perda de produzir, de sentido, né? Então, aqui no Brasil, o envelhecimento ainda é muito pejorativo, né? E como que a gente pode fazer para lidar com isso, né? E achei outra frase muito bonita do livro que quis trazer para vocês, que é compreendendo que a vida também tem suas estações. O que o chamado outono da vida pode ter o mesmo prazer e alegria do verão e da primavera. Ter interesse pela informação, que não deixa de ser uma forma de poder, não ficar vulnerável a informações distorcidas e preconceituosas. Com essas ferramentas na mão, ela vai notar que pode ser uma fase de maior crescimento. E se a mulher se gostar, se cuidar, a idade cronológica não conta da mesma forma, porque a gente aparenta a idade que a gente sente, que a gente se sente. E assumir a propriedade pode ser uma forma de libertação. Aí quis trazer um trechinho das Blue Zones. Eu não sei se vocês já viram esse documentário no Netflix, Como Viver até os 100 anos. Então, é um pesquisador curioso. Ele viaja em vários países onde tem muita concentração de centenários. E ele quer tentar entender qual que é o segredo dessa população, né? Porque ele tem concentrações de pessoas que passaram por 100 anos muito maior do que dos outros locais do mundo. E aí ele vai investigar e entender, e aí ele chega nessas conclusões. O que faz com que essas pessoas vivam mais e vivam bem, né? No documentário, se vocês forem ver, tem um senhorzinho, acho que, se não me engano, 100 anos fazendo espacate e vivendo assim, fantástico. Então, as conclusões que ele chega é o mover-se naturalmente. Então, o corpo é movimento, gente. Se a gente fica parado, o que o nosso corpo entende? Porque a gente não quer vida. Então, a gente tem que se mover, né? E aí eles colocam muito o mover-se naturalmente. Então, são pessoas que não têm carro, são pessoas que se deslocam, que vão no mercado, carregam sacola, que cuidam do jardim. Então, o movimento natural, não necessariamente atividade física. Mas como a gente está num mundo que a gente vive sentado o dia inteiro, a gente acaba tendo que ter um movimento através da atividade física também, né? Conhecer o propósito. Então, esse é um termo no documentário que ele tem um termo japonês para isso. Eu não me lembro certinho a pronúncia, muito menos a palavra. Mas ele é o senso de propósito. Isso é uma coisa que eu vejo muito nas pessoas que estão na fase de aposentadoria, nos pacientes. Chega no consultório e fica perdido, porque o trabalho era a identidade dele, o cuidar dos filhos era a identidade dele. Agora os filhos não precisam mais dele, o trabalho não está mais ali, e perde o propósito, e aí, é meses, só que vem algum adoecimento, né? Porque a gente perde esse senso do que é importante para a gente. Desacelerar, né? Mas isso aí é uma fase que vem na contramão do que a gente está vivendo hoje, mas é num momento já de aposentadoria e se permitir desacelerar, que às vezes é difícil a gente ter essa permissão interna para isso. A regra dos 80% também é lá do Japão, que eles falam, quando você for comer, quando você sentir que você está 80% saciado, é hora de parar. Então, não comer excessivamente, né? É uma forma que eles entenderam que é importante para a longevidade. Priorizar vegetais, né? Então, a OMS preconiza um mínimo, assim, falando em mínimo, 5 porções por dia de vegetais, entre frutas, verduras e saladas. Quem aqui está chegando nisso? Raríssimos, né? Então, assim, mínimo. Não estou falando em... né? O arroz entra, o feijão entra, né? A sexta lição do estudo é moderar no consumo de álcool. Então, eram populações que tinham a cultura, especialmente na Itália, do vinho ali, mais moderado.
priorizar a família. Então, nesse documentário, eles perceberam uma correlação muito forte das pessoas que vivem perto da família, então até 2 quilômetros, vivem muito mais do que os idosos que viviam distantes da família. Esse contato com a família é muito importante. De novo, a espiritualidade e as boas companhias, né? Isso faz toda a diferença, né? Então, fica os recados aí se a gente quer chegar aos 100 anos bem, né? E quis trazer um último recadinho em relação à genética e epigenética. Eu vejo que as pessoas têm uma noção muito distorcida. Vocês já viram falar em epigenética? Vocês conhecem um pouquinho? Não. Então, o que é genética? A gente tem trilhões de células no corpo. Cada célula é composta, tem dentro do seu núcleo material genético. Isso a gente tem desde que a gente foi concebido lá, na hora que juntou o óvulo e o espermatozoide, a gente vai carregar esse material genético o resto da vida. É como se fosse um livro de receitas enormes. A epigenética é como a forma como a gente vive vai modular a expressão desses genes. O que é isso? Qual receita vai ser lida, em que momento e com que frequência? Está no nosso controle. O livro está ali. Mas a forma como a gente vive, a gente pode minimizar a expressão de doenças ou maximizar, dependendo da forma como a gente vive. Então, a epigenética é a ciência que estuda como que os nossos genes são expressos e como a forma como a gente vive modula a forma como esses genes são expressos. Então, está na nossa mão o poder de poder ler quais partes desse livro a gente quer ler e com que intensidade. E isso a gente consegue no dia a dia, né? Comendo comida de verdade, tirando o máximo possível de agrotóxicos, se exercitando, enfim, tudo isso modula a expressão dos nossos genes e está na nossa mão. Quis trazer isso porque às vezes as pessoas falam, mas é que na minha família é assim, meu pai teve diabetes, meu avô teve diabetes, meu tio teve diabetes, eu vou ter. Cara, não é assim. Você pode escolher que gene que você vai expressar da forma como você vive e muito mais do que a gente imaginava antes. É tão forte a epigenética que alguns marcadores epigenéticos são passados para o filho. Então, não só o material genético que você recebeu dos seus pais, você vai passar para o seu filho, mas a forma como você vive, você pode imprintar no material genético do teu filho também. Né? Então, a gente tem que cuidar muito com a forma como a gente vive. E aí, um último conselho para as mulheres que estão com medo de envelhecer. Né? E trago de novo as palavras da autora. É fundamental, desde já, cultivar outros valores, como a cultura, o conhecimento, um hobby, a profissão, bons relacionamentos com a família e os amigos e não focar só na aparência física. Se a mulher valoriza somente a beleza e a juventude, vai estar abrindo portas para a depressão. Não adianta fugir do inexorável. Todos nós envelhecemos. Se a beleza e o físico são os mais importantes para determinadas mulheres, em detrimento do conteúdo, elas estão... não consigo dar o finalzinho. O envelhecimento vai ser um processo mais pesado. Né? E se a pessoa está tendo dificuldade de lidar com isso, a terapia pode ajudar muito. Né? Ressignificar todas as coisas, entender o momento que você está e aproveitar a parte libertadora disso tudo. Né? Era isso. Eu não abri para falarem, mas vocês estão à vontade para falar. Não sei como é que eu estou de tempo, não vi o horário. Então, se alguém quiser... Nós vamos abrir para perguntas, por gentileza. Quem tiver alguma, é só levantar a mão que levamos o microfone. Me ajudem. Ok? Como que é feita a reposição hormonal? Por exemplo, eu estou fazendo só de estradiol, mas tem a reposição dos outros hormônios também? Ou... Tá, isso depende um pouco se a mulher tem ou não tem útero, tá? Então, a mulher que já fez esterectomia, ela não tem necessidade de colocar um progestágeno junto. A mulher que tem útero, em geral, tem que colocar o estrogênio junto com a progesterona na reposição hormonal, porque isso pode aumentar o risco de sangramento, tá? Então, vai depender um pouquinho do histórico passado dessa mulher. De maneira geral, é priorizado, e depende da forma também. Né? Então, se a gente está falando por via oral, tem que ter estrogênio e progesterona juntos, se você tiver útero. Não tem útero, não tem necessidade de ter a progesterona para contrabalancear o estrogênio. Mas pode ser feito por via tópica, hormônio bioidêntico, hormônio sintético, e tem uma variedade imensa, né, de opções. Não sei se respondi a tua pergunta. Alguém mais? Mais alguém? Doutora, eu passei por uma esterectomia supracervical.
É isso, né? Isso, aham. Há 14 anos. Fiz com 33. Isso antecipa o climatério se eu tiver? Em teoria, não é retirado os ovários, né? Então, quem produz o estrogênio e a progesterona são os ovários, não o útero. Então, eles tiram, na esterectomia supracervical, eles vão tirar todo o útero um pouquinho acima do colo do útero. Então, provavelmente preservou o teu colo supracervical, mas não tiram os ovários. Mas, na prática, a gente vê que muitas mulheres, depois da esterectomia, evoluem para o climatério. E aí tem que ser mais o laboratorial para a gente ser diagnóstico, a gente perde o parâmetro da menstruação, né? Aí tem que dosar FSH para entender se realmente está na menopausa ou não, e daí, para cima de 40, bate o martelo. Mas se você já está experimentando sintomas, é bem comum. Eu não sei se é por uma questão cirúrgica vascular, ali, que na hora de tirar outro pode ser que diminua a vascularização de ovário, mas a tendência que eu vejo no consultório é das mulheres realmente anteciparem a menopausa depois que tira o útero. Então, eu não tenho nenhum sintoma. Não. Não tenho. Então, não é para antecipar, porque o ovário está preservado, né? Quem produz é o ovário, né? Tá. Mas dá para dosar o hormônio. Se estiver na dúvida, estiver meio preocupado, dá para dosar, sim. Mais alguém? Existe a chamada andropausa ou isso aí é... Existe. Existe. Não, mas ela é diferente da menopausa. Na menopausa existe uma data e parou de produzir, parou. A andropausa ela é um declínio lento e natural. Natural depende do olhar, né? Mas existe sim a andropausa. Mas não é da mesma forma como a menopausa. A partir de tal idade começa. Ela é um processo patológico. Começa a cair testosterona por dificuldade do testículo de produzir, mas não é todos os homens vão passar pela menopausa, pela andropausa, como todas as mulheres irão passar pela menopausa. É um pouco diferente. Mas existe também muita andropausa para repor hormônio com fins estéticos, né? Então, sim. Mais alguém? Doutora, muitíssimo obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Agradecemos. Teremos o sorteio de 3 brindes. Vou passar ao Moza, que conduzirá a questão. Desliga o YouTube que vai ser só para o presencial. Primeiro quero agradecer, né, a doutora Fabiane, dizer que foi um pedido das próprias colegas, inclusive, que não estão aqui no presencial, devem estar acompanhando. Foi a Mirella, a Carla, a Gabriele, nossa secretária, que também está doente hoje, não pôde vir, né, que fez questão de que fizesse esse evento. Então, muito obrigado. Olha, mesmo sendo homem, eu acho que valeu muito para mim também, porque foi sobre saúde, né, presidente? A gente aprendeu bastante. Pois é, eu fiquei porque, né, eu sou, né, tô aqui na função e tal, mas acabei aprendendo bastante, porque foi sobre saúde em geral, né, acabou falando várias dicas ali de, né, porque envelhecendo todos estamos, então serviu para os homens também. Até pelo convívio em sociedade, exatamente. Diga o número aí, Solange, de 2 a 26. 22. Marluze. Então entregue para ela o brinde ali. Cadê o Bernardo? A foto. Escolha você. O morango. Dê para a Solange. Bom, a Solange entrega o próximo, então. O morango. O Bernardo bateu? Bateu a pauta das duas? Bateu. Presidente, de 2 a 25, a 26. 2, vamos ver que foi a primeira pessoa. A 2 foi o Márcio. Tem mais um. Tem o...
De 2 a 26. 25. 25. 25. Mônica Andréia Lauriante. Presidente. Ah, a Solange está aqui já. É. Não, foi combinado aí, né? A próxima é a Raquel, só pode. Seguindo a ordem. Agora um brinde também, oferecimento da Unimed. Esse foi oferecimento teu, né, Rose? Esses aí foi oferecimento teu, né? Do Bombom do Amor. Em homenagem à ergonomia. Para quem assistiu a palestra dela de ergonomia esses dias atrás, sabe bem, né, Márcio, o que a gente está falando? Que ela foi a rainha do Bombom do Amor. A rainha do morango do amor. Não comi até agora, não trouxe nenhum para mim. Horrorosa. Mais um número de 2 a 26. Perdão, para a senhora aqui. 14. Lenice Lote Camate. Tudo na mesma fileira. Um brinde da Unimed. Dá para o presidente entregar agora ali, por favor. Lenice. Patrocínio da Unimed, isso aí mesmo. Alguém quer encerrar? Solange, presidente e tal? Solange? Então, pessoal, só reforçando, né, a satisfação de receber vocês. Isso já foi uma reivindicação com a Gabriele, que é a nossa secretária, mas eu lembro muito bem que foi num dos encontros, não sei se prepara, kick-off ou nos polos de saúde, que uma servidora do interior falou, olha, Solange, né, nós entramos em 2007, em 2008, nós já estamos numa idade aí que precisa ser conversado, e sugeriu a pauta, muito embora, né, eu acho que aqui no tribunal, entre nós, pelo menos, assim, o convívio, a gente já se identifica, né, quem já está nessa fase, né, a gente já coloca o chá, põe, então, assim, estamos, né, a maioria, né, servidores estão passando por esse momento, mas, assim, lembro muito bem, hoje até conversamos sobre a Regina, para quem conheceu a Regina, a única identificação de que ela estava passando por aquele período foi que ela vivia com leque. E dava dó, porque, né, aquilo fervia o rosto dela e a única opção dela era o leque. E ela nunca, em nenhuma reunião, ela falou, gente, desculpa aí, mas eu tenho que me abanar porque eu estou na menopausa. E hoje já não. Hoje, numa reunião que eu estava ali em cima, estava o Yuri, o Valcir, inclusive, a gente trocou nesse assunto, porque viríamos conversar aqui. E chegou uma hora que o Yuri e o Valcir, parem de falar nisso, porque, né, de tanto que a gente já está começando a falar. E eu acho que assim, o tribunal está passando por uma fase, uma melhor fase do tribunal. Aqui você pode ver, né, assim, nós temos aqui uma estatística, é um tribunal que tem muitas mulheres, e essa mudança de cultura ela é necessária e que não fique só nesse período, né? Que essas novas gerações, que quando chegar nesse período, comecem a falar também. Porque isso proporciona que o nosso colega que está conosco trabalhando, ele consiga entender. Porque quando ele entende nós aqui no trabalho, com certeza ele vai chegar em casa e vai entender a mesma coisa. Que eu falei, né, na reunião, a gente vive irritado, a gente vive brigando e não provoque, né? Não provoque, porque nós, né, estamos nesse período. Então, conversar sobre isso, às vezes, não é porque nós estamos nervosas, irritadas, é porque estamos passando, sim, por um momento delicado. E quanto mais as pessoas entendem, eu acho que fica mais gostoso. Fica assim, engraçado, divertido, porque já não me provoque, porque eu, né, tô com calorão, acabou de chegar um calorão, daí você põe o casaco e tira o casaco. Isso é um sinal. E aí, entre nós, assim, eu acho que tem que promover mais, e até falar para o Mozart, nós temos aí um encontro em dezembro, que é o kick-off, que virão 2 servidores de cada zona eleitoral. Então, nós teremos um público aí de bastante pessoas, né, bastante servidores e servidoras, e talvez inserir uma conversa dessa, porque aí nós vamos fazer com que, não só com que as mulheres escutem, mas que os servidores que virão também, eles vão ter que sentar aqui e eles vão ter que escutar. Não é? Então, eu achei, né, já conversando aqui com o Mozart, para a gente promover, né, uma conversa para que a gente consiga levar essa informação assim, para todos os nossos servidores, né, requisitados, contratados, os estagiários que estão aqui nos ouvindo também. Porque, assim, se eu sou novo e vou chegar em casa, pode ser que eu tenha, né, um exemplo em casa. Se eu estou aqui no tribunal, eu tenho que ser sensível e entender que tem muitas mulheres passando, né, por esse período.
Então deixa ligar o ar-condicionado, exatamente. Então pode ser o nosso tema da palestra, né? Então, gente, obrigada pela presença, tá bom?